Apocalipse 3,14, sétima carta à igreja de Laodiceia, que diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus coloca no nosso coração a sua palavra. Igreja de Laodiceia, eu falei o significado de Filadélfia, né? Aquele que ama os irmãos, né? Ama a irmandade. E Laodiceia é justiça do povo, né? A gente vê que é um nome bem sugestivo para essa igreja de Laodiceia, porque é uma igreja que aparenta não ter a justiça de Deus. Mas isso aí, essa cidade é uma cidade, Laodiceia, né? Justiça do povo. E a gente vê que não tem nada a ver o nome com a igreja, mas Deus pode ter escolhido por causa disso. A Laodiceia é uma cidade que tem na Ásia, né? Tinha na Ásia, que hoje é a Turquia, certo? O país da Turquia, que é um país totalmente muçulmano. E essa igreja é falada lá em Colossenses, né? Lá em Colossos, Paulo, ela fica vizinha a Colossos e a Éfeso. É ali um ambiente onde Paulo foi um missionário naquela área. E a igreja Laodiceia, ela é citada na carta aos Colossenses. Então, Paulo cita ela. Ela é a igreja de Deus, a igreja de Cristo, aquela igreja lá. Mas o que ela representa? Ela representa um grupo atual, que não é mais igreja, né? Que essas 7 igrejas da Ásia está representando os grupos. E Laodiceia é a última. E se nós estamos vendo Laodiceia, não tem mais uma 8ª igreja. Nós estamos quase no fim. O Senhor Jesus disse o quê? Quando diz assim, um grande movimento evangélico, o que é que faz? Enche, pode chamar para qualquer área de Campinas, lota estádio. Mas o que foi que Jesus disse em Lucas 8, 18, né? Ele disse: quando, pois, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, a fé legítima, que é a fé escritural, não é aquela fé de sentimento, eu creio, não. Crer no que está escrito, né? A fé escritural, ela está desaparecida. São poucas as igrejas que conservam, como a de Filadélfia, né? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eu vou te guardar da hora da tentação, que é a grande tribulação. Foi isso mesmo. A promessa a Filadélfia. Mas Laodiceia está presente hoje, né?
Jesus aqui se qualifica como o Amém, né? Assim diz o Amém, quer dizer, aquele que tudo nele se cumpre, porque tudo em Jesus se cumpre. Há um texto lá em Colossenses que o apóstolo Paulo disse que Deus, foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse em Jesus, ele fosse tudo para Deus é Jesus, né? Praticamente, a gente vê uma cristofania no Velho Testamento, quando o faraó coloca José como rei do Egito, e disse: olha, quem vai mandar, eu vou botar meu anel no teu dedo, e quem vai mandar no Egito é tu. Agora, só eu no trono sou maior do que tu, no trono. É como esse acontecimento. Senta à minha direita, né? E Jesus é quem está no controle de tudo, né? Quando ele disse: me dá todo o poder do céu e na terra, é que ele, como filho do homem, ele assumiu pela vontade de Deus. Então ele é o cumprimento de todas as coisas. E até na criação Jesus é o início, porque ele diz aqui: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, porque ele deu origem a tudo, né? Eu colocava aqui arque, é porque ele é o princípio, ele deu origem, né? Sabe como é que as falsas testemunhas falam, né? Que andam de porta em porta, que Deus criou Jesus e depois, junto com Jesus, criou todas as coisas. Mas você não vê esse relato nas Escrituras, né? Jesus não é dito nas Escrituras que ele foi criado. Ele é eterno, assim como o Pai e o Espírito Santo. Então, ele é o princípio da criação de Deus, porque Jesus foi quem deu origem à criação. Porque lá em João diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é como diz assim: se não fosse Jesus, nada disso existia. Então, essas coisas que estão aqui, esses torrões, né? E tudo que existe de material foi feito do nada. Então a Bíblia mostra. Agora ele começa a falar, irmãos, com a igreja: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se for frio ou quente, né? Quem pode imaginar que para Deus é melhor ser incrédulo do que ser um falso crente? É melhor ser extremamente incrédulo, porque oxalá, né? Nem és frio nem crente, né? Quem dera fora frio ou quente. Aí o que diz? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. A gente sabe que uma pessoa que crê de uma forma falsa, ele é pior do que o incrédulo que nunca creu. É isso? Era melhor que ele não tivesse estado no estado que está. Mas aqui a igreja que é morna, ela é misturada, ela é entranhada com o mundo. Tudo que o mundo faz, ela imita, né? Ela quer puxar para si as coisas do mundo. Você vê que até na música ela é agora misturada, né? As músicas evangélicas, né? Que é um certo pastor chama de cacangélicas, são no ritmo do ritmo do mundo. Eu sempre fui a favor a hino, porque hino você não consegue dançar um hino, você consegue marchar um hino, né? Mas quando canta alguma coisa que com aquele ritmo você consegue dançar, aquilo não cai bem para louvor. Antigamente eu li um folheto que o escritor dizia, né? O folheto dizia assim: sopa em penico, né? Você sabe o que é sopa e sabe o que é penico também. E por mais gostosa que a sua esposa possa fazer uma sopa, mas se ela trouxer um penico, você não vai querer tomar. E alguém diz: não, mas fala na palavra de Deus, agora toma uma sopa no penico. É isso? Não, mas essa música aí, falando em Jesus. Mas é um penico. Deus aceita? É justamente o que a palavra de Deus está dizendo, né? Tu és morno, tu estás misturado. Existe a narração dos rios que existia ali em Laodiceia, né? Que era um rio quente e um rio frio, que ambos se encontravam e a água chegava morna em Laodiceia
e Deus usou esse termo. E o povo tinha muita experiência com água morna, porque você, quando bebe água morna, você vomita, né? Até um cafezinho morno, se você beber, dá aquela náusea. Você tem que beber ou quente, uma coisa ou quente ou fria, não presta morno, porque o estômago vai dar um emburuado. Quando alguém quer vomitar, toma água morna. E Jesus está dizendo aqui, né? Porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então essas igrejas são completamente rejeitadas por Cristo. Eu não me refiro a Laodiceia lá, que o apóstolo Paulo provavelmente tenha fundado, mas as igrejas que ela representa. A gente sabe disso, né? As igrejas que ela representa são igrejas que Jesus está onde? Lá fora. Vamos ver que é. Mas vamos ao versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Veja bem que nunca na história, né, das igrejas de Deus, desde Cristo até hoje, se gabou tanto de se ter com abundância, né? Ou as igrejas se gabaram tanto de serem prósperas. Existe igreja que tem uma arrecadação magnífica de dinheiro, porque ela rico sou, estou enriquecida, né? Hoje até as pessoas se gabam quando tem as coisas, né? Trabalhe, né? Não me investe, trabalha, bota no carro. A pessoa compra um carro e bota uma frase para acusar o próximo, né? Não me inveje, trabalhe. Isso aí é uma acusação vazia. É alguém, quando as pessoas são invejosas, quando ela tem as coisas, ela acha que todo mundo está com inveja dela. Você pode acreditar, né? Quando alguém é invejoso, quando consegue uma coisa, aí acha que todo mundo está com inveja dela. Aí já bota uma frase dessa no carro. Ou então, foi Deus que me deu. São coisas que as pessoas estão se gabando, como crentes. Eu não estou falando nem dos incrédulos, de ter as coisas. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Isso, as igrejas. É o período que mais se arrecada dinheiro, né? É o nosso, nas igrejas. Existem igrejas que vivem no vermelho, no aperreio, né? A receita pela despesa. Mas existem outras que sobra dinheiro, né? Para dar boa vida muitas vezes a seus líderes. E eles se gabam disso. Estou enriquecido, rico sou. Estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Veja o que diz sobre, voltando uma página que você vê no capítulo 2 da igreja de Esmirna, o que é dito, né? 2 versículo 9 de Apocalipse. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. É o contrário, né? Essa igreja de Esmirna era uma igreja pobre, sacrificada, tribulação e pobre, mas tu és rico. É o inverso dessa última, né? Essa foi a segunda igreja dessa sequência, e ela viveu um período de tribulação, de martírio, e era uma igreja pobre, né? Dificilmente os seus adeptos conseguiu emprego, né? Você é o seguidor desse tal de Jesus? Você é que prega que ele ressuscitou? Pois está demitido, né? Então esse povo, quando era morto, era perseguido nos trabalhos, e isso trazia uma grande pobreza. Mas Jesus disse, mas tu és rico. Mas hoje não. Hoje Deus está dando com abundância. Não é isso? Eu ouvi pessoas até dizer, né? Eu tenho essas coisas porque Deus vê que eu mereço, né? Eu nunca vi um negócio desse em minha vida. Pessoas que usam Bíblia na mão, abrir a boca e dizer, eu mereço. Olha, irmãos, quando orar, nunca diga, Senhor, me dá o que eu mereço. Porque se Deus atender, daqui a umas 2 horas você está morto. Que é o que a gente merece, né? É o salário do pecado.
Então, Senhor, me dá o que eu mereço, não, né? Você vai pedir aquilo que é da sua necessidade, né? E não do seu merecimento. Nós não merecemos nada. E os pregadores da prosperidade sempre dizem: Senhor, restitui. Restituir, tu traz de volta tudo o que ela merece, né? Esse restitui sempre está na mente desse povo. Restitui, Senhor. Tudo Deus vai restituir mesmo. Sempre tem essas frases no grupo, né, dos neos evangélicos hoje. Então, é um cego miserável, o pobre cego e nu. Faz necessário que o crente tenha essa consciência, irmãos, de que nós vivemos na dependência de Deus, certo? Tudo que a gente tem que fazer tem que orar, porque está mostrando que eu sou um dependente de Deus. Quando a gente louva, é adoração. Quando a gente lê a Bíblia, é obediência. Quando a gente ora, é dependência. Mas essa igreja tinha muito do que se gabar. E Jesus está aqui repreendendo. É uma das 7 igrejas, irmãos, a única que não tem elogio. Você pode olhar que Jesus elogia todas 7, né? Todas 6 anteriores. E critica também 5 delas, né? Incluindo Laodiceia. Ele só não critica Esmirna e Filadélfia. É as únicas 2 que não tem nenhuma repreensão de Jesus, porque são perfeitas, né? Filadélfia é a igreja que guarda a palavra, que vive hoje, né? Esperando o arrebatamento. É a igreja fiel. É tanto que a gente não pode permitir uma pessoa infiel entre nós, não é isso? Nem aquele que frequenta ambientes de religiosidade infiel, né? Mas de encontrar um crente da nossa igreja no meio dos neopentecostais atrás de bênção, avise que a gente tira ele, né? E manda ele para lá. Ele não está atrás de bênção, não, ele está atrás da mentira, né? Deus cuida da nossa vida. Nunca andei atrás dessas coisas, mas eu confesso a vocês que desde a minha adolescência até hoje tenho um testemunho que Deus teve cuidado da minha vida, né? Sem andar atrás dessas bênçãos aí que esses filhos do diabo oferecem aos seus adeptos. O versículo 18 diz: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O vocábulo aqui, né? Compres é sempre uma dificuldade de adquirir, né? Você vê a dificuldade de adquirir as 7 virgens, né? Prudentes, diz: ide e comprai, né? O vocábulo aqui, compre, né? Compres, agora sai, né? No grego agora sai, é bem sugestivo, né? Porque uma coisa com dinheiro sai mesmo, né? O vocábulo compres agora sai no grego, e é o mesmo vocábulo das virgens prudentes, né? E de comprar é os que vendem. Nós não vamos dar o nosso azeite, né? Ali está demonstrando que cada um é por si. Não me preocupar se meu pai não vai, não impede a mim, não é isso? Na palavra das virgens prudentes, tem gente que quer ir para o inferno com o outro. É o contrário delas. Não, vocês deixaram os candeeiros vocês apagar, vão comprar. As bichinhas vão para o inferno. Deixa eu botar o meu de vocês que eu quero ir para o inferno também. Ali está mostrando que cada um por si no tempo da salvação, não é isso? Meu manda levar as cargas dos outros, mas nas questões das dificuldades da vida. Mas em relação à salvação, é como diz o corinho, né? Caminhando eu vou para Canaã. Esse não é muito bíblico, mas é interessante porque faz alusão a Israel. Mas se meu pai não vai, não impede a mim. Isso. Não quer ir, não? É o que foi que Moisés disse na hora do pecado lá do bezerro de ouro. Os filhos de Levi para cá. Cada um vai lá e enfia a espada no seu parente que fizeram esse bezerro aí, que adoraram esse bezerro.
que é para mostrar que não estava matando por um interesse pessoal, estava matando pelo zelo do Senhor, não é isso? Diz: cada um mata o seu. E quando pecaram lá na questão de Balaão, Moisés disse: pega o príncipe de cada tribo e enforca. Cada tribo enforca o seu príncipe, né? Então era assim no Velho Testamento, viu, irmãos? Resolvia logo a parada. E a Bíblia diz que a ira de Deus só se aplacou quando Finés teve coragem lá e foi e espetou um casal de rebelde com uma lança. Tem gente que se escandaliza, né, nas coisas do Velho Testamento, que quer ser melhor do que Deus. As mortes do Velho Testamento, por ordem de Deus, irmão, o sangue estava nas mãos de quem tem autoridade sobre a nossa vida, né? Deus pode pôr fim à minha vida a hora que Ele quiser. E se no Velho Testamento Ele usava o seu povo para fazer isso, é com Deus. Quem se escandaliza nas Escrituras não é nada mais nada menos do que o quê? Um blasfemador contra o Espírito Santo, não é isso? Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Agora isso é uma riqueza espiritual. Vocês andam se gabando de ter muita riqueza aí, mas compre ouro provado no fogo de mim. E roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Aqui está fazendo uma questão mais da nudez espiritual, né? Não é uma nudez carnal. Eu sei que muitas seitas que pregam contra, com muita razão, né? Que tem pessoas que gostam de ir para a igreja até com micro-roupas, né? E para onde vai com micro-roupas. Isso né? Hoje o mundo aceita normalmente, mas não é bom, né? Para o povo de Deus não é decente. A palavra de Deus diz que as mulheres devem se vestir com pudor e modéstia, né? Pudor é cobrir as vergonhas. E modéstia é não chamar a atenção com os trajes. Paulo diz isso, né? Então a palavra de Deus, mas aqui não está se referindo a esse tipo de nudez, está se referindo a uma nudez espiritual, né? Então eles acham que tinha tudo, mas Jesus disse que ele era desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, e está querendo que eles vistam roupas e que esponjas os teus olhos com colírio para que vejam, né? O colírio, essa cidade disse que era uma produtora de colírio, né? Que na época não existiam os óculos, mas já existia medicamento para os olhos, né? E aqui mostra que Jesus está dizendo: compre o colírio de mim, né? Adquira colírio para que veja. O versículo 19: eu repreendo e castigo todos quanto amo, pois zeloso e arrepende-te. Então ele está mandando que as pessoas se arrependam. Agora veja aqui, Jesus está de fora dessas igrejas. Embora a igreja de Laodiceia original, essa que está recebendo a carta, ela seja uma igreja de Cristo, porque ela está... Os 7 castiçais são as 7 igrejas que Cristo passeia no meio. Então ela está lá, ela é uma igreja de Cristo. Mas só que essas igrejas que ela representa não são. Porque Jesus está de fora dessa igreja. Aqui está dizendo: eis que estou à porta e bato. Não é a porta do coração não. Porque tem gente que usa esse texto para evangelizar. Aí você tem que entender a Bíblia. Jesus está sendo ali... usando termo figurado. Ele está falando a porta do coração. Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Entrarei nele, né? Eu vou até ele. E diz: e com ele cearei ele comigo. Então essas igrejas podem ter pessoas salvas, né? Essas igrejas aqui que está totalmente de fora, mas por causa da Bíblia, por causa das Escrituras, uma pessoa lendo, entendendo, existe uma dificuldade. Aqui Jesus não disse como a igreja de Sardes, não. Que tens em Sardes alguns que não se contaminaram e andaram comigo de branco. Mas aqui não está dizendo.
que eu vou bater a porta e alguns de vós vão abrir a porta. Não, ele está colocando uma possibilidade. Ele está dizendo que essas seitas que não são de Cristo, que no arrebatamento não irão subir, Jesus está colocando uma possibilidade. Abra a porta para que eu salve só você desse meio aí. Está difícil. Você vê um pregador na televisão, a nível nacional, né? Ele disse: é muita besteira das pessoas hoje. Uns dizem que é para batizar por aspersão, outros dizem que é por imersão. Uns dizem que deve falar língua, outros dizem que não deve. Uns dizem que tem que salvo uma vez, sempre salvo. O outro diz que tem que ser fiel até o fim. Eu, pelo menos, creio assim. Quer dizer, ele não se identificou com nenhum dos batismos, não se identificou com a forma de dons, mas ele fez questão de mostrar que não era salvo, que ele precisava da sua fidelidade para se salvar, né? Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A fidelidade, irmão, é de quem prometeu. Por isso que os pós-tribulacionistas estão muito encrencados, né? Porque eles são, na verdade, dá uma alusão à salvação por obras, né? Porque cita o texto de Jesus na grande tribulação, quando ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Está servindo na grande tribulação, né? Porque na grande tribulação, irmão, quem recebeu o sinal, tem muita gente que, né? Assim que aconteceu o arrebatamento, esses grupos aí que ficaram dos representados de Laodiceia vão dizer: não, nada disso, né? Mas na hora que começar a ver o filhinho chorando com fome, né? Na hora que vê a situação apertando, aí diz: Deus não quer isso não, tem nada não, uma plaquinha, sabendo que aquilo expressa uma adoração a Satanás. Porque na hora eles não vão. Aí é por isso que Jesus disse que perseverar até o fim. Porque ali consiste a atitude de fé, né? Mais uma atitude de rejeição. Que é bem diferente a questão. Certo? É uma atitude. Você vê que quando Naamã foi curado da lepra, ele não acreditava. A ação foi totalmente do profeta Eliseu. Eu vim aqui porque disseram que o Senhor fala com o seu Deus, eu sou leproso, aquela coisa horrível na pele, né? Acho que já era lepra seca, que não era mais contagiosa. Mas era feio para o general do exército, né? Para o chefe do exército, do rei da Síria. Aí o Eliseu olhou para ele e disse: vai no Jordão e mergulha 7 vezes. Aí o camarada se revoltou: tanto rio limpo que tem na minha terra, eu vou mergulhar no Jordão? Eu agora me revoltei. Aí o servo dele disse: mas e o Senhor? Se o profeta mandasse o Senhor fazer uma coisa difícil, o Senhor não faria? Faça lá, vá lá, mergulhe. Custa nada. Aí esse homem estava crendo? Não estava. Aí ele foi, meio desgostoso. Eu achava que esse profeta ia invocar o Deus dele, ia me purificar. Como Jesus fez lá com o leproso. O leproso disse: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Jesus disse: quero. Pronto, foi fácil, não foi? Já os 10 leprosos, ele disse: vão se mostrar ao sacerdote. Quando eles iam no caminho, ficaram limpos. E só um voltou para agradecer a Jesus. Mas na mão, quando mergulhou 7 vezes, a pele dele ficou com uma pele de criança. Aí ele disse: eu quero adorar esse Deus, agora eu queria que o Senhor me perdoasse uma coisa, dizendo ao profeta. É que o meu Senhor lá, quando ele vai fazer uma oferenda ao Deus dele, eu tenho que me encurvar também. Então Deus ali permitiu que Eliseu, né, dissesse aquilo, porque Deus sabe que uma adoração que não é de coração, né, é possível. No meio do povo de Israel, não.
Não era para se dobrar a ídolos de jeito nenhum, nem de coração, nem de perna, nem de braço, que é igual os três lá da Babilônia. Mas como ele não era judeu e Eliseu sabia que ele não estava fazendo aquilo de coração, ele disse: pode ir, vai em paz. E ele, toda vez que o patrão dele ia se ajoelhar perante o Deus falso lá dele, ele ia e também se prostrava, mas ele sabia que aquele Deus era falso, porque ele agora adorava o Deus vivo, né? Que deixou ele sem lepra. Então, meus irmãos, os atos de rejeitar o número da besta já é um ato, né? De justiça, de salvação. As pessoas saíram vencedores, né? A Bíblia diz lá no capítulo 13 que foi permitido que a besta fizesse guerra contra o santo e os vencesse. Então aí aparentemente a vitória era da besta, né? Porque venceu eles, matou-os, né? Mas lá no Apocalipse depois diz: e vi os que saíram vitoriosos do sinal da besta. Quer dizer, a besta não os venceu, quem venceu foi eles. Que eles saíram vitoriosos, eles não quiseram, né? Preferiram morrer do que receber esse sinal. Então na grande tribulação é uma coisa. Agora o pessoal pega textos isolados, né? E pregam a perda da salvação porque não creem nas promessas de Jesus. Então, irmãos, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Você, pois, é luz e arrepende. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, e com ele cearei e ele comigo. Veja que é uma convivência individual, né? As igrejas de Deus, o Espírito Santo mora nelas, né? São verdadeiras, e todos os crentes têm um convívio com Deus. Mas nestas que Laodiceia representa, Jesus está de lado de fora querendo salvar alguém. Não com essa mensagem desse falso pastor que diz que tem que ser fiel até o fim, pregação por obras, né? Jamais uma pessoa ali poderá se salvar. E uma coisa aqui, existia uma pessoa que eu chegava para ela e mostrava na eternidade da salvação, também nas necessidades que você tem que ser fiel, não para ser salvo, mas porque Jesus ele salvou. Mas no momento que ela encontrou aqui nas Malvinas um pregador e pastor dela, que dizia que a salvação se perdia, ela começou a dizer também. Ela não havia crido, de fato, na mensagem da eternidade da salvação. E Jesus disse: aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então isso é uma promessa de Cristo, que todo crente, né, genuinamente batista crê, né? Porque os grupos